Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. China suspende temporariamente exportação de 3 frigoríficos brasileiros. Ministério da Agricultura embarga voluntariamente 4ª planta. Agrifato Consultoria aponta que no mundo, 22 indústrias tiveram embarques interrompidos por proliferação de Covid-19. E nesta edição nós convidamos vários analistas para explicar como a notícia repercute no mercado pecuário. E mais, as implicações do relatório de área plantada e estoque que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos vai divulgar hoje. Você vai ver também o que a meteorologia aponta para o mês de julho. Vamos saber sobre a intensidade das chuvas e das ondas de frio que vem pela frente. Tudo isso e mais agora. O Mercado e Companhia já está no ar. A China suspendeu temporariamente a exportação de 3 frigoríficos brasileiros. O Ministério da Agricultura embargou de forma voluntária a 4ª planta. Em nota enviada ao Canal Rural, a Coordenação Geral de Imprensa do Ministério da Agricultura afirmou que as autoridades sanitárias da China têm mostrado preocupação diante do registro de novo surto de Covid-19 próximo a Pequim e vem monitorando em todo o mundo as empresas que exportam para o país. O texto diz que a Administração Geral da Alfândega da República Popular da China, órgão do governo chinês responsável pela habilitação de estabelecimentos exportadores para o país e que também realiza o controle de mercadorias na aduana, solicitou recentemente ao MAPA informações sobre alguns estabelecimentos brasileiros que exportam para a China e que tiveram notícias divulgadas na imprensa do Brasil sobre casos da Covid-19 entre seus trabalhadores. A pasta informa que o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, DIPOA, da Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA, tem prestado todas as informações solicitadas pela Administração Geral da Alfândega chinesa. Nesse contexto, o órgão chinês suspendeu temporariamente a importação de carne de 3 estabelecimentos dos 102 CIFs, Serviço de Inspeção Federal, brasileiros. O Ministério da Agricultura afirma ainda que não foram apresentados formalmente os motivos das suspensões. Por sua vez, o MAPA suspendeu voluntariamente a exportação para a China de um estabelecimento que teve as atividades paralisadas em função de decisão judicial relacionada aos procedimentos de prevenção e controle da Covid-19 entre os trabalhadores. O MAPA está buscando, junto ao órgão chinês, as razões da suspensão dos 3 estabelecimentos e, ao mesmo tempo, iniciou negociações para que as suspensões possam ser levantadas, visando a retomada por parte dessas empresas das exportações para a China. A pasta reforça que o Brasil possui um regramento para a prevenção, controle e mitigação de riscos de transmissão da Covid-19 nas atividades da indústria de abate e processamento de carnes e derivados. Se trata da Portaria Conjunta número 19, de 18 de junho de 2020, dos Ministérios da Economia, Agricultura e Saúde, já traduzida para o mandarim e entregue às autoridades sanitárias chinesas. A nota termina dizendo que o Ministério da Agricultura está mantendo contatos frequentes com a Administração Geral da Alfândega da China, no intuito de prestar as informações requeridas de forma ágil e transparente, mas também para reforçar que as decisões sobre eventuais suspensões de importação devem ser embasadas em informações científicas. Vamos ao vivo até Brasília, onde a Paola Cuenca tem as repercussões na capital federal. Boa tarde, Paola. Boa tarde, Kellen. Boa tarde aos que nos acompanham. Nós entramos em contato com as entidades ligadas ao setor, como a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, e também a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, e as duas entidades preferiram não se manifestar nesse momento a respeito de todos esses cenários das suspensões dos embargos. Nós também entramos em contato com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, a Associação Brasileira de Criadores de Suínos e a Associação Brasileira de Frigoríficos, e eles ainda não se manifestaram a respeito desse assunto, não se pronunciaram. Como o assunto é muito delicado e outros episódios que já aconteceram de críticas ao governo chinês, ruídos aqui no governo federal, acabaram causando uma possível ameaça
Nessas boas relações comerciais que o Brasil mantém com a China, que é um grande comprador dos nossos produtos aqui, então existe muita cautela. Tanto é que o Ministério da Agricultura se manifestou por meio dessa nota unificada. Os secretários se conversaram e emitiram essa nota para ter um discurso único a respeito desse assunto. Ainda é um cenário que está sendo muito bem avaliado dentro do governo federal e também pelas entidades, até porque não se sabe se ainda há risco de outros frigoríficos, outras plantas também poderem sofrer embargos. Obrigada, Paula Cuenca, por trazer essa repercussão, ou seja, as comunicações estão concentradas nesta nota do Ministério da Agricultura. Agradeço a Paula Cuenca, que buscou todas essas avaliações durante a manhã de hoje. Nós também vamos ouvir as consultorias de mercado e saber como elas avaliam o impacto da suspensão temporária das exportações de frigoríficos do Brasil para a China. Hoje, o Brasil tem 102 plantas habilitadas para a China, entre bovinos, suínos e aves. Dessas 4 suspensas, foram 2 de bovinos e 2 de aves. Então, no universo geral, o impacto disso nas nossas exportações para a China tende a ser muito pequeno, quase desprezível, até porque essas plantas suspensas podem direcionar sua produção para outras unidades habilitadas para a China. Então, por mais que a notícia em si chama atenção e muitas vezes o intuito da notícia é mais chamar atenção do que informar, é importante a gente ter isso em perspectiva e analisar bem. No curto prazo, eu acho que não tem muita mudança na estrutura de oferta e demanda que a gente tem no bovino. A gente deve continuar com preços sustentados no curto prazo. O que a gente vê é que os frigoríficos ainda estão pagando preços bastante elevados pelo boi gordo nesse momento. Em São Paulo já houve relatos de negócios a R$ 225 e entre 210 a 212 no estado de Goiás. Isso quer dizer que, apesar da movimentação da China em uma tentativa de renegociar os contratos de importação de carne bovina para tentar baixar os preços, a oferta de animais terminados aqui no mercado doméstico é bastante restrita. O Brasil ele tem uma grande vantagem nesse momento para a carne bovina, que os preços da carne bovina brasileira são muito competitivos. Então, por mais que a China busque essa renegociação, tente mecanismos para baixar o preço, que nem, apesar de a alegação inicial, né, apontar que é a contaminação por Covid no chão de fábrica, o Brasil deve continuar muito bem os embarques para o país asiático. Essas medidas, elas são tomadas justamente para preservar o canal de escoamento da produção, né? No caso, proteínas de origem animal, carne bovina, carne de frango. E elas são medidas tomadas no sentido de preservar o bojo da exportação, né? O Brasil tem mais de 102 plantas sob o sistema de inspeção federal. E diga-se de passagem que os frigoríficos brasileiros, diante dessa pandemia causada pelo Covid-19, têm tomado todas as medidas de prevenção, não só da sanidade do produto, mas também da sanidade da equipe de açougueiros, da equipe que trabalha no frigorífico. É um evento que adiciona um pouco de preocupação para o setor, na medida em que se preocupa da possibilidade de que mais frigoríficos sejam descredenciados. Certamente, se isso acontecer, tende a ser negativo para o boi, dado que a gente tem mais de 50% das exportações de carne bovina atualmente indo para o mercado chinês. Entretanto, 4 plantas descredenciadas não devem mudar a dinâmica de um bom fluxo de exportação esperado para o segundo semestre e, consequentemente, boas cotações do boi gordo. Como nunca sabemos, né, o que pode vir dessas decisões que muitas vezes têm razões políticas, isso pode ser uma tentativa de reduzir preços também, é importante que o produtor use os instrumentos do mercado futuro para se proteger. A arroba subiu bastante recentemente, deu oportunidade para fixações a um nível de preço bem interessante para o final do ano, e pode ser interessante para alguns produtores eventualmente garantir esse patamar e se proteger totalmente de qualquer cenário negativo. Você acabou de ver 4 consultorias privadas, a gente consulta a 5ª ao vivo. A Grifato Consultoria, através da Lígia Pimentel, explica qual a sua visão, Lígia, sobre essa suspensão de 3 plantas frigoríficas tomada pela China e a 4ª do embargo voluntário feito pelo próprio Brasil. Seja bem-vinda.
Obrigada, Kellen. Boa tarde a todos. Acho importante ressaltar algumas observações para a gente não ficar aterrorizado. Essas suspensões elas aconteceram em nível global, né? Teve planta da Argentina sendo suspensa, da Austrália já tinha sido em maio, nós temos planta do Canadá, Alemanha, Holanda e o Brasil incluso aí nesse lote de 22 plantas suspensas, né? Outro ponto importante a ressaltar é que a gente vem lidando com esse problema já há algum tempo. Desde abril que nós estamos com alerta levantado para contaminações em massa dentro dos frigoríficos, né? A gente sabe que o ambiente frigorífico ele é muito propenso, ele favorece muito a transmissão e outras plantas já tiveram que interromper suas atividades por conta disso. A exemplo da planta de Araguaína, por exemplo. O que a gente tem agora é uma planta são plantas que são habilitadas a exportar para a China. Então, isso causa um temor maior, dada a nossa alta dependência do mercado chinês para escoar a produção, especialmente no meio do Covid. Então, o boi vem se mostrando resiliente, em grande parte, por conta das exportações para a China, da grande demanda para a China. Então, isso levanta um temor agora um pouco maior, dentro de uma situação que nós já temos vivido, devido a essa dependência de China. Né? Agora, terceiro ponto importante da gente ressaltar, para acalmar até os ânimos, não elimina riscos, mas acalma os ânimos. Nós tivemos esses problemas nas plantas que não eram habilitadas para a China e eles se resolveram de maneira natural, foram problemas pontuais e estão resolvidos. Então, isso a gente entende que a progressão desse problema deve ser para uma resolução, uma reversão das suspensões. Bom, e você avalia ainda que o fluxo de embarque do Brasil para a China deve ser mantido e não vê, num horizonte de curto prazo, risco acentuado de novas plantas frigoríficas também serem alvos dessas suspensões temporárias, Lígia? A exemplo do que aconteceu, nós temos reversões de quadro de plantas que não eram habilitadas para a China, foram reversões rápidas, relativamente rápidas, imagino que isso deva acontecer também. Se depender de bom senso, eu acho que o nosso fluxo de exportação deve ser mantido e os problemas devem ser bem regionalizados e bem pontuais, né? Agora, nós sabemos que a China é um cliente temperamental, volátil. Nós vimos aí o problema com a Austrália que aconteceu em maio, por exemplo, a suspensão daquelas 4 plantas. Então, o risco sempre existe, não há nada garantido, mas fazendo uma análise técnica, né? Isso deve ser mantido no âmbito regional, pontual, no caso dessas plantas. Podemos ver daqui para frente novas plantas sendo suspensas, até por parte do Brasil mesmo, de uma maneira proativa, se a gente observar novos casos de disseminação em massa dentro das plantas, né? Isso é normal. Mas vamos considerar aí fazer uma comparação, um exercício, né, de raciocínio. Nos Estados Unidos, a gente teve uma quebra de elo por conta de contaminação em massa das plantas frigoríficas lá. Então, houve a inviabilização dos abates, o preço do boi caiu, o preço da carne subiu. Isso não deve acontecer aqui no Brasil, em primeiro lugar, porque a gente tem uma pulverização de plantas muito maior do que lá. Nós temos mais plantas do que eles e que abatem um volume menor de gado do que as plantas deles. Então, eles têm poucas plantas que abatem muito, nós temos mais plantas que abatem menos. Isso capilariza o problema, dilui o problema. Então, é isso que a gente imagina por enquanto. Não descartamos o risco de novas suspensões, de novos problemas, mas eles devem ser diluídos no grande número de plantas que a gente tem e na dependência que a China tem da gente também. A China também depende, aí, o consumo doméstico deles 9% é composto por carne brasileira. E eles têm trabalhado com um problema de inflação de alimentos decorrentes da PSA, peste suína africana. Então, isso deve manter o fluxo de embarques para a China dentro de uma análise de fatores racionais, lógicos e não políticos. Muito bem, eu estou tomando nota de todos os pontos que você está trazendo. Então, de maneira geral, você enxerga um ambiente de sustentação nos atuais patamares de preço da arroba, levando em consideração fundamentos de mercado e uma análise mais técnica do que nós estamos observando hoje. Você descartou qualquer outro fator político que seja adicionado a essa discussão, porque aí, na sua visão, isso poderia sim mudar o rumo dos preços. É isso, Lígia? É uma coisa difícil da gente prever, né? Qualquer atitude na tentativa de preservar
interesses comerciais do país por outros ângulos que não esse objetivo e direto que a gente olha com os olhos de mercado. Então, acho importante a gente falar que essa análise que eu coloco aqui agora, ela é toda baseada em mercado e não em política, e a gente sabe que tem muitos eventos políticos acontecendo hoje. Agora, para a gente encerrar, o que você está dizendo para o seu cliente pecuarista que liga para a Lígia hoje e diz: e aí, Lígia, o que eu faço? Eu, pecuarista, estava esperando uma alta maior do preço em decorrência das exportações aquecidas, quadro de oferta e demanda ajustado e ainda uma retomada das atividades, por exemplo, em restaurantes no Brasil. Aí vem esse evento de um embargo para algumas plantas frigoríficas e fiquei preocupado. Sou seu cliente e te pergunto, o que eu faço agora, Lígia? Olha, Kellen, a gente tem uma situação hoje mais confortável. Acho que já é hora de começar a negociar. A gente estava falando há 2 meses de preços em torno de 190 São Paulo. Hoje a gente está falando de mercado futuro em 215, 213, 217, preço São Paulo como baliza, né? Então, isso já permite que a gente comece a vender antecipadamente um pouco da produção. Há ferramentas que permitem que a gente participe de uma possível alta daqui para frente, né? E nós ainda acreditamos em ambiente de preços firmes. Mas, como você pode ver, apesar de a gente acreditar que vai ter pouco animal confinado até agosto, setembro, que a demanda de China deve continuar fluindo, que o mercado doméstico vai começar a se recuperar daqui a pouco, na hora das reaberturas graduais, enfim. Resumindo, o mercado sustentado, o risco é muito grande, né? Então você pode ver, todo mundo fica muito preocupado quando chega uma notícia como essa, que já era esperada, está havendo contaminações em frigoríficos no mundo todo. Por que a gente ficaria imune a isso? Ou seja, o risco existe e a volatilidade dos preços ela é maior agora do que ela foi no passado. Isso embute risco na atividade pecuária. Então, as comercializações antecipadas através do RED, ela deve estar no radar do pecuarista. Tá? Então, essa é a recomendação. Vamos tomar medidas aí para poder aproveitar uma alta, que seja parcial, que seja integral, mas vamos proteger a nossa produção, o nosso preço de venda de possíveis eventos imprevisíveis, né? Muito bem. Lígia Pimentel, Agrifato Consultoria, a gente agradece pela presença ao vivo e a análise aqui nesta edição de Mercado e Companhia. Volte sempre. Obrigada pelo convite, um grande abraço. A você também. Volte sempre. E vamos em frente. Em nota divulgada agora há pouco, a Associação Brasileira de Frigoríficos, Abrafrigo, disse que não vai se posicionar a respeito da suspensão temporária de algumas plantas de bovinos, porque entende que este é um direito do importador e não há nada a se fazer sobre isso, a não ser aguardar a revogação da medida. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.